Olá, pessoal. Hoje a gente vai ver como apresentar trabalho acadêmico, né? O objetivo, né, desse vídeo é explicar para vocês o que levar em conta, como é que a gente organiza isso, né? Que a gente chama de trabalho acadêmico. Então, antes de tudo, quando a gente pensa na apresentação de um trabalho, né, o momento em que essa apresentação acontece é o momento posterior à própria realização do trabalho. Ou seja, eu fiz alguma coisa antes, construí um conhecimento a respeito de algum assunto, da proposta do trabalho, obviamente, e aí, quando eu termino, eu vou então me preparar para apresentar esse trabalho. Então, é muito importante a gente ter isso em conta, por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte: bom, antes de tudo, eu preciso considerar como organizar as ideias, os argumentos e o conhecimento. Eu fiz um determinado trabalho, levantei informações, descobri coisas, né? Respondi questões, atingi objetivos, enfim, eu produzi um determinado conhecimento, construí esse conhecimento. Então, para apresentar esse trabalho, eu preciso então organizar as minhas ideias, os meus argumentos, organizando esse próprio conhecimento. Então, é um contato que eu vou ter com aquilo que eu mesmo fiz, para poder então apresentar para o outro, tornar inteligível para o outro aquilo que eu fiz. Preciso então, ao me preparar para isso, me certificar de que eu me apropriei desse conhecimento que foi construído por mim mesma. Tá? Fica uma pergunta: quanto eu aprendi com isso? O que eu aprendi? Né? Quão segura eu estou daquilo que eu aprendi? O que eu posso contar para o outro de uma forma convicta, de uma forma convincente, demonstrando que eu aprendi alguma coisa, né? E fazendo isso utilizando, sei lá, de alguma visualidade, né? Então, vamos imaginar que essa apresentação aconteça dentro da sala de aula ou num auditório. Então, eu estou ali, no meu corpo, digamos assim, né? Eu estou ali em frente a alguém, me posicionando para contar para essa pessoa, de uma forma organizada ou estruturada, aquilo que foi feito. Tá? Então, tem uma demonstração, uma apresentação, na verdade, que não é do trabalho propriamente dito, porque às vezes a gente acha que a gente está apresentando um trabalho num PowerPoint, por exemplo, não se trata disso. O trabalho é aquilo que eu construí como conhecimento. Né? E eu vou utilizar, ou não, né? Mas eu posso utilizar um determinado suporte tecnológico, que pode ser um PowerPoint, ou pode ser algum outro tipo de aplicativo, né? Para dar uma visualidade para aquilo que eu construí. Né? Então, é muito importante, quando a gente fala em como apresentar o trabalho, não é uma atitude funcional, como preparar um PowerPoint, não é isso. Né? Como apresentar um trabalho é como eu me certifico de que eu fiz um trabalho, de que eu produzi um conhecimento, que eu me apropriei desse conhecimento e vou então organizar esse conhecimento de uma forma inteligível para contar isso para uma outra pessoa, né? Apresentando isso que eu fiz. Tá? Então é por aí que vai a coisa. Em termos de organização, né, para fazer essa apresentação, eu preciso me organizar, então. Então, eu desenvolvi um trabalho, construí um conhecimento e tenho lá uma massa de conhecimentos. Tá? Como eu preciso tornar isso inteligível, ou seja, compreensível para o outro, eu preciso adotar uma determinada estrutura para isso. Tá? Como é que eu vou fazer? Então, eu vou considerar sempre do geral para o específico, eu vou considerar sempre, por exemplo, do contextual para o particular. Tá? Ou seja, do geral para o específico.
Né? Vou buscar sempre uma organização sequencial. Imaginem vocês assim pensando numa espécie de passo a passo. Para tal pessoa compreender tal coisa, eu primeiro antes preciso contar isso para ela. Eu preciso situar ela em relação a um contexto, a uma história, depois a uma caracterização, ou seja, eu vou passo a passo nessa sequência, tá? Contando a respeito de uma totalidade de conhecimento que eu produzi. Né? O melhor sempre é fazer isso usando uma simplicidade, mas com qualidade. O simples aqui é um simples qualitativo, porque ele não é rebuscado, ele não é floreado, né? Ele é estruturado, ele é objetivo. Preciso cuidar, por exemplo, das palavras, né? Do meu vocabulário, como é que eu vou explicar uma tal coisa. Tá? Se talvez em algumas situações seja bom eu dar exemplos. Tá? Que exemplos eu vou trazer? Tá? Então, essa apresentação do trabalho se trata, antes de tudo, dessa apropriação de um conhecimento e de uma estruturação, eu vou dizer, ordenada. Pode parecer aqui uma redundância, né? Mas eu acho que é uma redundância providencial nesse caso. Uma estruturação ordenada, no sentido de sequencial daquilo que eu preciso contar para essa pessoa, para ela poder compreender, acessar aquilo que eu conheci, né, fazendo. Tá? Bom, então vocês veem aí que tem uma espécie de demonstração do conhecimento, que não está no PowerPoint, ou no aplicativo X que eu vou usar, ou numa imagem X que eu vou mostrar, tá? O conhecimento não está ali, o conhecimento está em mim, porque fui eu que fiz esse conhecimento. Só para a gente não confundir o conhecimento como uma habilidade humana, né? uma competência humana, com um aplicativo tecnológico. São coisas diferentes, tá? Então, nessa apresentação, é esperado que eu demonstre o quê? Uma desenvoltura. Fale daquilo com desenvoltura. Não vou ficar lendo um papel ou lendo a tela do celular, porque isso transmite o quê para o outro? Que eu não tenho segurança, que eu não sei e que talvez eu não tenha aprendido nada. Né? Que a minha entrega, ela é uma entrega lida, porque a única coisa que eu sei fazer é ler alguma coisa, mas eu não sei explicar aquilo, eu não sei dar exemplos a respeito daquilo, tá? Então, antes de tudo, é preciso a gente entrar mesmo nessa experiência do conhecimento. E aí, então, eu vou demonstrar essa desenvoltura. Eu vou poder argumentar, ou seja, explicar para o outro. Vamos imaginar que o outro me pergunte coisas, né? Se eu me apropriei daquele conhecimento, eu vou saber explicar aquilo. Eu posso até não ter certeza absoluta de alguma outra coisa que eu tenha que dizer. Mas aí eu vou dizer, olha, eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que isso é assim por causa disso, disso, daquilo. Ou seja, eu sou capaz de argumentar a respeito daquilo que eu estudei, daquilo que eu estou falando. Né? Demonstra, então, confiança, autonomia, ou seja, eu sou uma pessoa que consigo me responsabilizar por aquilo que me foi atribuído, que foi fazer um trabalho sobre um assunto X, sobre uma questão Y, ou para atingir o objetivo Z, por exemplo. Tá? E estou demonstrando, então, domínio, né, daquilo que eu estou fazendo. Eu estou na dianteira da coisa. Tá? Então, toda essa autonomia, essa capacidade de apresentar o trabalho, ela é construída na própria realização do trabalho, que é a etapa que vem antes, né, de eu apresentar o trabalho. Tá? Se eu for usar um suporte, né, eu me referia, por exemplo, ao PowerPoint, ou um aplicativo qualquer, é isso que eu estou chamando de suporte. Alguma coisa que eu trago junto comigo para dar um apoio para mim. Tá? O que é importante? Eu cuidar, né? O que evitar? Excesso de informação visual, muita imagem, muito texto, fica um negócio saturado e vai desorientar a percepção do outro.
aquele que está assistindo, né? Recursos que podem distrair o outro. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que eu presenciei uma apresentação e a pessoa usou uma imagem que tinha bonequinhos que ficavam pulando, né? Aquilo distrai a atenção. A pessoa que apresenta o trabalho, ela é que é a atenção, né? Ela é que é o personagem principal, digamos assim. Ela é o acontecimento principal daquilo que está acontecendo, tá? O aplicativo que eu vou usar é uma coisa em segundo plano, é um suporte. Então, ele precisa de uma espécie de sobriedade, né? Ele precisa colaborar para ajudar o outro a entender o que eu estou falando e não para desnortear o outro, tá bom? Excesso de texto, né? Às vezes eu quero usar aquele suporte para poder ler alguma coisa. Evitar isso, tá bom? Para isso a gente estuda antes, aprende antes, né? Eu vou lá usar um texto com moderação, colocar umas linhas, uma imagem junto com o texto, né? Evitar ler o que está sendo dito, porque mostra que você não aprendeu nada com aquilo que você fez, sabe? Então não é uma coisa boa isso, tá? Aquilo que eu vou mostrar é evitar, assim, mostrar alguma coisa que dê baixa leitura. Vamos imaginar uma imagem que ela esteja desfocada, ou uma resolução baixa, por exemplo. Ou ela tenha muita informação, né? E fica aquelas letrinhas, aqueles sinaizinhos todos miudinhos. Aquilo que deveria ser um suporte acaba sendo assim uma espécie de perfumaria, uma coisa que está ali, mas que não vai funcionar, tá? Como informação. Mau uso da língua portuguesa, né? Quando a gente faz lá a nossa apresentação muito bonita, mas comete erros gramaticais ali. Então, tomar cuidado com isso. E a baixa qualidade das imagens, né? Combina com essa história da baixa leitura que eu falei para vocês. Colocar uma imagem, ela pode estar distorcida, por exemplo, né? Copiei isso de algum lugar, quando eu trago para o aplicativo que eu estou usando, ela distorce o tamanho, estoura os pontos da imagem, tá bom? Então, tenha um cuidado aí para que esse suporte que você vai usar, ele te acompanhe bem, acrescentando elementos à sua exposição, ok? Um ótimo trabalho, então, para você.